Então eu queria orar pelo Sami, pela sua família. Ele vai contar também um pouco dos desafios que ele tem enfrentado, vai poder abrir o coração e a gente vai poder amar ele, orar pela vida dele, pela vida da família dele também. Tá bom? Vamos orar por ele? Senhor, capacita, Deus, o teu servo, Pai. O Senhor o constituiu, ele, ministro da palavra, Senhor. Alguém que te ama, Senhor, e que tem a palavra escondida no coração, Pai. Que ele possa, Deus, pregar o teu evangelho nessa noite, Deus, com intrepidez, com coragem, mostrando, Deus, a beleza, a profundidade e a glória do teu evangelho, Deus. Para que as pessoas possam te conhecer e te amar, Deus. Em nome de Jesus nós oramos. Abençoamos a vida dele, Senhor, e abrimos o nosso coração para a mensagem, Deus, que ele tem para nos trazer da tua parte, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, querido. Cuidado. Eu sempre falo. Amém, gente. Um prazer conhecer vocês, viu? Uma alegria de verdade poder estar aqui. Já tinha ouvido falar muitas vezes da Casulo, muito legal estar aqui pela primeira vez. Muito bom estar com vocês, muito especial ouvir testemunhos, porque muitas vezes a gente está fazendo no dia a dia, lidando com as coisas, trabalhando, e ouvir histórias do que Deus tem feito é muito especial para também nos aconchegar e saber que esse é o mesmo Deus que age na minha vida e transforma a tua vida. Posso dizer que eu gostaria de ser convidado para falar de muito tema, menos sofrimento, mas faz parte da vida, né? Deus coloca situações na nossa vida que eles nos ajudam a gente aprender. E talvez hoje Deus tenha colocado circunstâncias na minha família, eu quero compartilhar um pouquinho ao longo dessa mensagem isso. Mas certamente Deus também coloca situações na sua vida. E na verdade, quando a gente pensa a vida, a gente nunca consegue pensar a vida só como um mar de flores, né? Só momentos lindos e incríveis. A gente tem momentos bons, muito bons, e pensa agora a nossa vida deu certo. E aí vai um buraco lá e fala, não tem jeito. E aí as coisas se ajeitam e fala, agora tá tudo certo, não muda nada. E muda tudo de novo, e parece que a nossa vida é constantemente assim. Por isso, hoje a nossa ideia, acho que está aí a arte, né? Isso. Nós fizemos uma série um tempo atrás na igreja, eu queria compartilhar esse tema com vocês, que ela se chamava Querido Amigo. E a ideia era para como eu falar para alguém que está passando por uma dificuldade grande, que existe esperança. Que em Deus eu tenho esperança. No meio do que ela está vivendo, no meio da luta. E a mensagem que eu queria compartilhar hoje, ela se chama Decepcionados com Deus. Talvez só eu e ninguém aqui passou por um momento assim, de você estar decepcionado com Deus e pensando, puxa, os meus sonhos, os meus projetos, o que eu queria não aconteceu. Quando é que eles vão acontecer? Eles vão acontecer do jeito que eu esperava? Você tem histórias, você conhece histórias, você tem situações na sua vida. Talvez você pense, eu queria que a minha família fosse transformada, eu queria que meus filhos fossem diferentes, eu queria que a minha situação financeira fosse diferente, eu queria que tantas coisas fossem diferentes, e a gente fica constantemente pensando nisso. Eu queria começar com uma pergunta. E talvez essa pergunta é tão simples, mas é até tão difícil da gente responder, que essa pergunta, pode passar mais um? Ela é o seguinte: Deus é bom se. Você já pensou nessa pergunta? Eu olho para frente e eu penso, a Bíblia fala que Deus é bom. Tudo bem, eu já ouvi falar disso. Mas, na minha vida, Deus é bom se o emprego que eu tanto busco, Ele me der. Se os filhos que eu sonho, Ele me der. Se não, Ele não é bom. Ele é bom se o que eu estou esperando na minha vida acontecer. Se um milagre na saúde, se alguma área acontecer, então Ele é bom. Se não, Ele não é bom. Eu posso dizer que muitas vezes na minha vida, a minha fé se tornou circunstancial. O que quer dizer que ela depende das circunstâncias. Quando a gente está nos momentos bons, então Deus é bom. Quando a gente está nos momentos ruins, então, por que Deus deixou de ser bom? Por que Ele me abandonou? Por que Ele esqueceu de mim e agora Ele não é mais tão bondoso como em outros momentos Ele parecia ser? E a verdade é que ao longo do tempo, se eu permitir pensar nessa pergunta, e essa pergunta ditar a minha fé, a verdade é que daqui a alguns anos, eu não vou estar mais aqui no meio de uma igreja. Porque eu vou chegar à conclusão do contrário. Deus não é bom, porque o que eu queria não aconteceu. Agora, se você olha ao seu redor, você conhece histórias.
Você conhece histórias de pais que perderam seus filhos. Eu não sei se vocês acompanharam, mas no começo de abril, a gente teve uma história muito triste em Blumenau, onde um rapaz de 25 anos, ele entrou com uma machadinha dentro de uma creche e assassinou várias crianças. Isso mudou completamente a segurança das escolas em todo o Brasil. Eles começaram a cuidar de todas as formas diferentes das escolas para que isso nunca mais acontecesse, mas nada do que a gente possa fazer vai trazer aqueles filhos de volta para os pais. Não tem como. E a grande questão é, então, Deus não é bom. Como Deus pode ser bom permitindo o sofrimento que acontece ao nosso redor? Pois bem, na Bíblia tem gente que sofreu bastante, para poder nos dar uns exemplos. Pessoas que sofreram bastante, não porque Deus gosta de fazer as pessoas sofrerem, mas porque todo sofrimento ele tem um propósito, ele não é em vão. E é por isso que você tem a sua Bíblia, eu quero te convidar a abrir em 2 Coríntios, capítulo 12. E a gente vai ler um trecho pequeno da história de Paulo. E nessa história de Paulo a gente vai compartilhar um pouquinho exatamente sobre o que a palavra de Deus nos diz. Você pode ficar de pé para ler, olha que coisa linda, vamos ficar de pé então, maravilha. Vou começar lendo então 2 Coríntios 12, de 1 até o 10. Eu vou ler uma porção, depois a gente fala um pouquinho, assim por diante, tá bom? Versículo 1 é assim: é necessário que eu continue a gloriar-me com isso. Ainda que eu não ganhe nada com isso, eu passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, eu não sei, Deus o sabe. Eu sei que esse homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, mas Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu coisas indizíveis, coisas que ao homem não é permitido falar. Nesse homem me gloriarei, não em mim mesmo, a não ser em minhas fraquezas. Até aqui, você pode sentar, depois nós continuamos a leitura, amém? A primeira coisa que a gente percebe é que quem está escrevendo isso é Paulo. Paulo era um homem que ele era completamente contrário de qualquer perspectiva de cristão. Sendo Saulo, ele perseguia cristãos, ele matava cristãos, ele consentiu com a morte de Estevão e vários outros. No meio disso, Saulo era exatamente o oposto de qualquer pessoa que sofreria por Jesus, mas Deus transforma histórias. Ele transforma a sua e transforma a minha. E esse Saulo, ele é transformado por Jesus, ele tem um encontro genuíno, e quando ele tem um encontro, ele começa uma caminhada com Jesus, não só de esquentar banco, mas de ir à frente ser o maior missionário da época que poderia existir. No meio de tudo isso, ele escreve então cartas para as igrejas que ele visitava. E ele visitava, em pelo menos 3 viagens que ele fez, missionárias, ele visitou diversas igrejas e cada vez que ele começava então uma viagem, ele tinha pessoas ali que ele compartilhava sobre o evangelho, elas se convertiam, ali começava uma igreja e depois ou ele visitava ou ele enviava uma carta para aquelas igrejas dizendo como eles poderiam e como eles deveriam caminhar. Então ele era pai de muitas igrejas, cuidava de muitas igrejas. E nesse momento ele está falando para Corinto. Corinto, a gente entende que foram, na Bíblia nós temos 2 cartas, mas talvez até uma terceira houve nesse meio. E o que nós percebemos é que Paulo tinha um carinho muito grande por eles. Na primeira carta ele visa fundamentar e organizar essa igreja que estava meio bagunçada. E na segunda ele quase tenta se defender para dizer, gente, está aparecendo muita gente aí, muitos falsos mestres, falando sobre o que não é o evangelho. Talvez com frases parecidas. E você já escutou, talvez em igrejas e ambientes, algumas frases como: irmão, se você crê em Deus, então Deus vai fazer esse milagre na tua vida. É 100%. Se você crê em Deus, então Deus é bondoso e Ele vai operar. Você vai ter o emprego que você tem dos sonhos, você vai ter o aumento que você tem dos sonhos, você vai ter tudo o que você quer. E Deus passa a ser Deus e você passa a ser Deus, porque se você define o que é o melhor para você, então você está no comando. E no meio de tudo isso, Paulo lidava com pessoas e falsos mestres que tinham uma teologia, uma visão de Deus errada, deturpada. E essa visão era um grande problema, porque agora ele estava, enfim, pela primeira vez contando uma história que ele nunca tinha contado para ninguém.
Sabe aquelas histórias profundas? Aquelas histórias especiais? Aquelas histórias que estão no teu âmago e fala, um dia, quando o Jadre me chamar, eu conto. Mas tem que ser muito especial o dia, sabe? Tem que ser no bissexto, tem que chover canivete, tem que ter tudo. Aí eu falo, senão não falo. Para Paulo, chegou o dia dele contar a história mais especial da sua vida. Ele guardou 14 anos essa história. Quando a gente escuta a história de Paulo, ele é a seguinte: ele se converte, ele cai do cavalo, conhece, vê uma luz, Jesus fala, por que você me persegue? Então ele começa a seguir Jesus. A Bíblia fala que ele passa então 3 anos na Arábia. O que ele faz lá? Um tempo intensivo com Deus. A Bíblia não fala todos os detalhes, era um tempo com Deus. Depois disso, então ele vai para Jerusalém, ele quer ter um tempo lá com os discípulos, e os discípulos mesmo não o recebem bem. E aí ele passa mais 10 anos em Tarso, que era a sua cidade natal. Se você quer ver alguém frustrado, é mandar para casa de novo. Tudo que tu perseguiu, tudo que tu caminhou, todos os teus sonhos, volta para casa agora. Vai lá do começo. E é isso que ele teve que viver. E agora, o que ele está dizendo é, eu tive uma revelação. Algo incrível que aconteceu exatamente nesse período. Provavelmente entre Arábia e entre essa ida ali para Tarso, ou provavelmente ali em Tarso. O que eu vi lá, eu não consigo nem descrever direito, mas chegou um momento de eu dizer. Algumas características que Paulo vai mostrar, então, a gente pode colocar de uma forma bem simples. Em primeiro lugar, Paulo teve uma experiência pessoal. Ele está falando na terceira pessoa, mas ele está falando dele mesmo. E ele teve uma experiência pessoal com o próprio Cristo. Ele viu algo que ninguém mais tinha visto. E ele guardou essa informação porque foi algo tão precioso para ele que eu imagino que talvez os outros nem acreditariam se ele contasse, mas chegou o momento de contar. Em segundo lugar, ele percebe nessa situação, nessa história, a vinda do próprio Cristo. Jesus vindo e mostrando para ele de fato a forma clara. Como é uma defesa, ele precisa mostrar todos os dados possíveis, mesmo que é uma revelação, é um sonho, é uma visão. Então, isso, de certa forma, possui uma data histórica. Como eu disse, ali entre Tarso e a visita de Barnabé, que é um período onde Barnabé busca, então, Saulo ou Paulo, ali mesmo para que ele começasse o ministério, essas viagens. Provavelmente, por volta do ano 43 depois de Cristo, aconteceu em um momento específico. Era uma visão específica. Essa visão, ela era transcendente. Ou seja, era muito além do que o natural. A gente tem experiências naturais. Um pôr do sol bonito que nos arrepia porque ele é tão bonito. E existem experiências sobrenaturais, que elas precisam ser muito medidas para saber se isso vem de Deus ou não. Mas o que Paulo está dizendo é, eu tive uma revelação que eu não sei nem explicar se foi no meu corpo ou fora do corpo. Eu senti algo que é muito maior do que eu. Mas isso também é revelatório, porque reafirma a verdade do céu. O que Paulo está dizendo, e se a gente parar para ler os versículos, eu basicamente vi o céu. Ele é real e eu não consigo explicar. Eu não consigo explicar o quão grande é, o quão incrível é. Porque a Bíblia fala que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano que Deus tem reservado para aqueles que o amam. Não tem como compartilhar. Mas Paulo, de certa forma, viu algo que ele não consegue nem explicar. Mas ele teve aquela experiência. Por fim, é uma experiência que não pode ser apagada. Todo o ministério dele se baseou na confiança de que esse Deus que ele viu, esse Cristo que ele viu, ele é real. E ele precisa contar para todos que aquela realidade que ele viu é de fato. Ele não baseia em nenhum outro momento seus argumentos, as conversões das pessoas ou compartilhar de Jesus nessa história. Ele está falando aqui essa história para dizer, a experiência que eu tive é real. E Deus, Ele é bom. Mas eu quero explicar como Ele se manifestou na minha vida. Por isso que a primeira coisa que a gente percebe nesse sentido é que todos os outros falsos mestres, eles também contavam experiências, testemunhos. Mas geralmente, os testemunhos deles mostravam que eles eram pessoas fortes e grandes. O testemunho de Paulo é incrível, mas o testemunho de Paulo vai mostrar que ele era uma pessoa fraca, por trás de um Deus muito grande.
Os nossos testemunhos, eles servem não para mostrar o quanto nós somos ovelhinhas preferidas do Deus. Eles servem para mostrar que Deus usa pessoas fracas como nós. Deus transforma nossas histórias simples, nas nossas dificuldades, como um Deus grande. E Paulo, ele se mostra dessa forma mais clara possível. Por isso a primeira pergunta, a primeira coisa que eu queria compartilhar com você, é se você vê a bondade de Deus na sua vida. Se você vê a bondade dele nos seus dias. Nós ouvimos testemunhos incríveis em que a gente vê claramente a bondade de Deus. Mas existem outras histórias, outros momentos em que a gente talvez esqueça disso. Saibam que vai passar um tempo entre essas coisas boas e que a gente vai pensar, puxa, será que Deus já foi bom comigo? Tanta coisa acontecendo agora. E eu preciso trazer à memória o que me dá esperança. No meio de toda essa perspectiva, a primeira pergunta é se você vê a bondade de Deus. E aí eu quero compartilhar um pouquinho da nossa história como família. No ano passado, 31 de agosto para 1º de setembro, a nossa filha mais velha, Elisa, agora com 4 anos, ela pegou uma virose, estava vomitando, com diarreia. Na nossa cabeça sempre é aquilo, tá? De novo, né? A criança sempre está pesteada, então tem mais alguma coisa agora. Então, beleza. A gente tinha levado ela num posto e tal, de atendimento, tinham dado uma benzetacil, não gostou, ficou brava. Fica brava comigo até hoje por causa disso, mas era o que a gente podia fazer e voltamos para casa. E no outro dia ela não melhorou. Quando ela não melhorou, a gente então levou ela no hospital, no mês de vento. E quando a gente levou ela no hospital, a Sofia, que é minha esposa, entrou com ela, foi levando lá e eu vi que estava demorando bastante. Estava demorando porque, de várias formas possíveis, era uma virose, então era praticamente soro, alguma coisa assim, e libera para casa. Mas a Sofia mandou mensagem e disse: o médico quer falar com a gente. Eu falei: tá bom, por que ele quer falar com a gente? Para dizer como eu trato virose? Eu acho que isso a gente sabe, né? Eu lembro até hoje dessa cena da gente sentando na frente do médico, ele dizendo: queridos pais, nós vimos uma coisa diferente na filha de vocês. A gente fez uma ecografia aqui e a gente percebeu que no rim esquerdo da filha de vocês tem algo ali que nós acreditamos que seja um tumor, é um câncer. E a partir de hoje vocês já vão ter que ficar aqui no hospital para começar um tratamento já, porque a gente não sabe a dimensão, não sabe o que aconteceu com ele, a gente vai precisar tratar. E naquele momento me tirou os pés, as forças, porque esse Deus que a gente prega dizendo Ele é bom, a gente prega da frente dizendo Deus é bom, confia em Deus. É o Deus que a gente prova ser bom e que torna totalmente diferente nossas perspectivas quando é com a nossa vida, quando é com a nossa família, quando é real. E naquele dia então a gente começou um tratamento que a gente nem sabia o que era. E vários médicos, várias pessoas perguntavam: por que vocês vieram para cá? E a gente falava: não sei, estava com virose. Só porque não tem nada para se sentir nesse tumor, neuroblastoma que chama. Ele é em cima do rim esquerdo. Não tem nada, ela não ia sentir isso. Não tem como vocês saberem de uma forma. A gente começou a perceber várias coisas. Primeiro, a gente foi no lugar certo, no dia certo. E a gente foi atendida pela médica certa, porque nenhuma médica faz ecografia de graça, assim, só para fazer. Ela fez. Ela resolveu apalpar a nossa filha, descobrir um carocinho na barriga, ela fez a ecografia e no tempo certo a Elisa internou. E no outro dia, o tumor dela inchou, porque houve uma hemorragia dentro e a barriguinha dela inchou. Se a gente não tivesse no hospital, eu não sei o que aconteceria. Mas eu vejo a bondade de Deus, que cuidou no começo de tudo. Você vê a bondade de Deus porque você vai precisar trazer à memória os momentos especiais da bondade dele na sua vida. Talvez você não tenha um relacionamento ainda com Deus próximo. Talvez ele é bem tumultuado. Talvez você nem confia muito nele. Mas por você ver coisas boas que aconteceram na sua vida, cuidados que você vê e fala: puxa, isso eu não produzi. Saiba que existe um Deus bondoso cuidando de todas as coisas. Nos momentos fáceis e nos momentos difíceis, existe um Deus bondoso. E Paulo queria compartilhar exatamente isso. O texto continua, eu quero ler a continuação então a partir do versículo 6. Se você
quiser me acompanhar também na leitura, versículos 6 e 7, ele diz o seguinte: mesmo que eu preferisse gloriar-me, não seria insensato, porque eu estaria falando a verdade. Eu evito fazer isso para que ninguém pense ao meu respeito mais do que em mim vê ou de mim ouve. Para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. Amém. Você pode sentar. O texto continua, e o que Paulo vai dizer agora é: eu podia me gabar por isso. Sabe aquelas histórias em que você encontra um artista famoso no aeroporto, em algum lugar, e você tira uma foto e fala: gente, vocês nem sabem quem eu vi. A gente quer mostrar para os outros a grandeza de quem nós somos, ou de quem nós vimos. Eu estava lá, e a pessoa estava lá comigo. Mas Paulo faz exatamente o contrário, ele diz: essa história ninguém tem. E eu poderia mostrar que eu sou muito grande por causa disso, mas exatamente o contrário. Porque Deus me colocou no meu lugar. Sabe o que eu quero dizer com isso? Nenhum sofrimento é em vão. Todo sofrimento tem propósito. E muitas vezes o sofrimento vai nos colocar só no nosso lugar devido. Não é castigo de Deus, é amor. O sofrimento, ele permite com que a gente esteja exatamente no lugar em que Deus quer. O sofrimento nos coloca na escola de Deus, que ninguém quer ser matriculado. Mas quando você sai da escola, você sai muito mais maduro. Mas ninguém quer entrar nessa escola, porque você não sabe o que vai acontecer nela. A escola de Deus é o deserto. É um momento difícil em que você não sabe onde ele termina. Mas no meio de tudo isso, você vai ser profundamente edificado, você vai aprender muito, você vai crescer muito, e quando você sair, você vai agradecer por ter entrado, mas quando você entrar, você vai pedir para sair. Porque essa escola de Deus é uma escola profunda, em que ele vai nos ensinando em várias circunstâncias. Paulo entrou nessa escola. E Paulo entrou nessa escola do sofrimento. E existe uma frase de C.S. Lewis, diz que o sofrimento ele é um megafone de Deus para um mundo ensurdecido. E de fato, se tem uma coisa que nos coloca todos na mesma página, rico, pobre, de qualquer classe social, de qualquer gênero, de qualquer situação, de qualquer crença, é a dor. A dor nos coloca no mesmo lugar em que a gente não tem o que fazer. Nos tira do controle da mesma forma. Se você lembra da pandemia, eram presidentes presos em casa, como um mendigo da rua preso em casa também. Morador em situação de rua. Todos na mesma situação. Todos na mesma luta. Não tinha diferença, porque a dor estava ditando todas as circunstâncias. E no meio de tudo isso, Deus usa o sofrimento. E aí a gente vê um dos textos mais controversos, mais difíceis da palavra de Deus, que é: qual que é o bendito ou maldito espinho na carne? E a gente sempre quer tentar identificar. Vou fazer um bolão para a gente descobrir? Não, brincadeira. E todo mundo que escreveu alguma coisa já na teologia, desde aquela época, foi tentando descobrir algo. Eu quero falar alguns exemplos, só para talvez a gente poder se identificar também. Algumas características disso, que o primeiro são tentações espirituais. Esse era o espinho da carne, o mensageiro de Satanás que Paulo sentia. Calvino, que foi alguém que escreveu muito sobre a palavra de Deus, tinha essa percepção que tentações espirituais era o que ele estava passando, de tal forma que ele constantemente queria desistir do ministério. E, gente, no ministério, querer desistir, isso é bem comum, tá? Acontece. Não acontece, Jader? Tem momento difícil, né? Tem momento que a gente fala: meu Deus, tá difícil, eu não sei o que fazer mais. Paulo certamente passava por isso, certamente. Mas eu não sei se esse era o espinho da carne. Tem uma segunda posição que era de Lutero, né? Pai dos reformados, a reforma em si. E ele tinha uma percepção que era de fato uma pessoa, uma oposição e uma perseguição. Então talvez esse mensageiro de Satanás era literal, era um mensageiro mesmo. Era um enviado do capeta para incomodar o ministério. Que era realmente alguém que estava ali atrapalhando o ministério dele constantemente. E isso aconteceu muito, tanto que ele escreve essa carta. Porque tinham pessoas atrapalhando.
Isso acontece, hoje acontece. Se você está tentando buscar Deus, se você está tentando buscar Deus, você sabe que vão ter pessoas tentando te afastar desse caminho, dizendo não adianta, não vai dar certo. Então isso acontece, sim, é real. Mas talvez isso não fosse tudo o que ele estava passando. Em terceiro ponto, a Igreja Católica Romana entende que eram tentações sexuais até, em que ele se via talvez privado de algumas situações ou em lutas com essa área e por causa disso, então era um espinho na carne. Era uma tentação constante sexual que ele não sabia o que fazer. E ele falava, Deus, tira isso de mim. Deus não tirava e pensava, puxa, como eu vou poder lidar com isso? E de fato, nós passamos por tentações? Passamos todos os dias. A gente passa por situações que a gente luta ao longo da nossa vida. Mas talvez não fosse só isso que Paulo estava dizendo. E agora sim a gente começa a perceber um nicho de problemas físicos ou problemas de saúde. Agora o bolão cresce de uma maneira gigantesca, porque tem 500 opções. Mas eu quero dar talvez 4. Em primeiro lugar, alguns da história da igreja acreditavam que eram enxaquecas severas, porque uma das explicações, e o termo espinho na carne, ele significa como se fosse uma estaca enfiada para tortura. Então é um sofrimento que ele está latente até que tu tire e pronto, parou. E quem tem enxaqueca sabe que a dor é exatamente latente até que ela pare e volte de novo. Segundo, alguns acreditavam que era epilepsia, e que também era comum na época, só que o problema é que como não tinha uma médica, uma opinião médica tão clara, as pessoas acreditavam que estavam endemoniados. Então imagina um missionário que está compartilhando, de repente ele cai no chão tremendo, e todo mundo começa a tentar expulsar o demônio, e na verdade era uma situação completamente de saúde. Terceiro é a malária. Foi uma doença que devastou aquela região por muito tempo. E foi uma doença que atrapalhou muitas pessoas, e era uma doença também que dava dores severas, febre, muitas circunstâncias. Mas a gente não sabe. Por fim, a última, e talvez a que eu mais me encaixo, mas não faço ideia também de qual seria, é a cegueira. A cegueira porque em Atos 9, quando Paulo é chamado, é literalmente os seus olhos que são cobertos, ele não enxerga. E então, quando o profeta chega ali, encosta então nos seus olhos, ele volta a ver, mas nós não sabemos em que condição e não sabemos o que aconteceu depois disso. Agora eu quero só compartilhar 2 textos rápidos de Gálatas nesse sentido para você também poder entender um pouquinho esse contexto. Em primeiro lugar, Gálatas 4:14. Se vocês quiserem, não precisa, tá tranquilo, gente. Diz assim, embora a minha doença tenha sido uma provação, vocês não me trataram com desprezo ou desdém. Ao contrário, receberam-me como se eu fosse um anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. Ou seja, ele está falando sobre uma doença, ele está falando com algo que ninguém tratou como desprezo. Em outros textos diz que a presença dele, de Paulo, era fraca. Você vê uns textos bonitos, uma história grande que ele conta, e você vê Paulo e fala, não tem nada demais. Tem outros textos, como Gálatas 6:11, em que ele vai mostrar exatamente dizendo, geralmente era alguém que escrevia para ele as cartas, mas ele está dizendo, dessa vez eu estou escrevendo, veja como as letras grandes estão sendo escritas por mim. Então, possivelmente, alguém que tinha uma luta com a visão. No versículo 15 do texto que eu li, olha o que acontece. Olha o que ele diz. O que aconteceu com a alegria de vocês? Tenho certeza de que, se fosse possível, vocês teriam arrancado os próprios olhos para dá-los a mim. Para que você dá olhos para quem enxerga? Não faz muito sentido. Então, sim, talvez desvendamos um mistério. Mas, sinceramente, não importa. Sabe por quê? Porque para quem estava ali vendo ele, eles sabiam. É por isso que Paulo não precisa explicar. Quando Paulo fala aos Coríntios, ele diz, o espinho na carne que eu sinto, todo mundo sabe. Nós sabemos o que é. Ele não precisa explicar algo que estava visível, algo que era claro. Para a gente não precisa saber. Não importa a gente saber. O que era de fato o espinho na carne? O que nós sabemos é que é um sofrimento que Deus permitiu ao longo da vida de Paulo, para que colocasse Paulo no seu lugar devido, e para que Deus fosse grande através de um homem fraco. A gente não precisa saber o que é. Talvez você pode pegar a lista inteira e adicionar várias outras coisas e pensar, puxa, de todas essas circunstâncias,
Talvez várias dessas coisas foram reais e aconteceram, sim. Ele passou por esses sofrimentos e Deus permitiu. Talvez a cegueira, se nós pensarmos só nisso, imagina como alguém que é missionário, que trabalha no campo, que viaja e tem um problema de cegueira, como ele pode ser usado, e Deus pode usar. Não importa nós sabemos exatamente o que é. Importa nós sabemos que todo sofrimento ele tem um propósito. E que naquele momento, ele sabia que tinha um propósito. Por isso, a minha segunda pergunta é: qual que tem sido o seu sofrimento, a sua dificuldade? Continuando a história, quando nós fomos, então, acompanhando a Elisa, naquele primeiro dia, primeiro eles acharam que era a primeira coisa que o médico, muito caloroso, muito amigável, ele disse é: filho de vocês tem um tumor, a gente vai ter que tirar esse rim, provavelmente ela vai sobreviver depois. Eu falei: puxa, obrigado, amigo. Era tudo que eu queria ouvir nesse dia, rápido, né, informação. E foi uma noite muito difícil de passar ali no hospital, a primeira de muitas. E aí começaram a fazer exames atrás de exames, de medula, de todos os lugares, porque a grande questão quando existe um câncer é aonde ele está e até onde ele foi. Tu não sabe o limite, então tem que olhar tudo. E é um tormento você olhar tudo, porque todo dia era uma notícia. Até que teve uma médica da nossa igreja, que trabalha no Moinhos. E ela sentou com a gente, ela disse: gente, eu queria chegar aqui para vocês, porque eu não sei se vocês sabem a dimensão do perigo que ele está correndo. Quando chega alguém que você conhece, uma notícia assim, você se apavora. E naquele dia a gente orou junto, chorou junto, sabia que estava tudo nas mãos de Deus. As notícias foram aumentando, diminuindo. No fim nós diagnosticamos então o que era o tumor de Elisa, que é o neuroblastoma, que ele fica acima do rim esquerdo. Mas que ele tinha espalhado um pouquinho para outros lugares, não tinha chegado em nenhum órgão, mas ele estava espalhado e ia ter que fazer um tratamento intensivo. Era um câncer de alto risco. E ela, geneticamente, tem uma situação em que torna mais fácil com que esse tumor volte também, e a cada vez que tem, é mais difícil o tratamento. O nosso dilema é que a gente não tinha controle de nada. Naquelas primeiras semanas, a gente foi muito desenganado pelos médicos, e foi muito difícil. Ver a nossa filha quietinha, não sorridente, séria, com a barriguinha inchada, sem saber o que ia acontecer. Foi muito difícil. Mas esse Deus que ele é bondoso, e que a gente lembra da bondade, a bondade é importante nesses momentos da gente não esquecer. A bondade foi importante exatamente nesses momentos, e teve um momento específico no meio de todo esse sofrimento, em que eu lembro que eu cheguei em casa desenganado. E desenganado pensando: puxa, depois de todo esse diagnóstico é muito mais fácil realmente ela não sobreviver em pouco tempo do que ela sobreviver. Então, Deus, o que tu está fazendo? Eu cheguei em casa, a Sofia ficou com ela, eu fui para casa, tomei um banho chorando, de joelho no chão. E eu, então, fui dormir, estava muito cansado. E quando eu acordei, a Sofia, minha esposa, mandou uma mensagem. Ela me mandou uma mensagem com a Elisa, com a nossa filha, sentadinha, com o cabelinho penteadinho, e estava desenhando um solzinho, um arco-íris, e ela estava feliz. Se tem imagens na nossa vida que registram de momentos alegres, aquela imagem ficou no meu coração de um jeito. Porque quando a gente está passando por sofrimentos, com os dilemas, Deus vai ter momentos em que simplesmente Ele vai dizer: agora você precisa de um descansinho, e eu vou te dar. Agora você aguenta um pouco mais, e eu vou permitir um pouco mais. Deus é amoroso o suficiente para não permitir que a gente passe por um momento tão difícil que a gente não consiga lidar, mas Ele vai constantemente dando a mão. Sabe quando uma criança vai aprendendo a caminhar e que ela vai caindo, até que ela já está chorando, e você então dá a mão para ela e fala: agora o papai caminha contigo, e depois você vai tentar de novo. É isso que Deus faz com a gente. E no meio de todo esse sofrimento de Paulo, ele sabia: eu não estou sozinho, porque tem um Deus cuidando de mim. Tem um Deus que me ama, Deus amoroso, Ele está cuidando. E por mais que eu pudesse me gabar de tudo isso, e por mais que essa luta seja tão grande do espinho na carne, tem um propósito. Todo sofrimento tem um propósito. Por isso, se Deus permitiu o sofrimento, vai ter uma história bonita por trás. Não desperdice
o testemunho que Deus traz depois do sofrimento. Não desperdice as histórias que Ele pode construir. Se você escuta história de grandes homens de Deus, você sabe que existem histórias de grandes sofrimentos por trás. É inevitável, faz parte, mas é profundo e especial quando a gente percebe que Deus tem propósitos e que a história não termina aqui. A história continua e nós vemos então no versículo 8, eu quero caminhar aqui para o final dessa história. O seguinte, versículo 8, diz assim: 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas ele me disse: a minha graça é suficiente a você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, porque quando sou fraco é que eu sou forte. Não tem como ter esse discurso se você não passar pelo sofrimento que Deus permite. Mas através do sofrimento que Deus permite, Deus faz com que pessoas fracas como nós sejamos usadas por Deus forte e mostre a grandeza dele no meio de tudo isso. Por isso, em primeiro lugar, Paulo é muito claro nas suas orações e não tem problema nenhum ele orar para que Deus tirasse o espinho na carne. Nós devemos orar para que Deus, se possível, tire o sofrimento que nós temos. Não tinha um problema nenhum em ele orar. O pedido dele estava certo, não era errado. Ele fez tudo o que ele podia, estava ao alcance, por 3 vezes ele pediu. E ele pediu de uma forma sincera, de uma forma honesta, de uma forma clara, dizendo: isso está me atrapalhando, está atrapalhando o ministério, Deus. Tira. E Deus respondeu de uma forma sincera: não. E isso não quer dizer que Paulo era menos espiritual, que ele não orava do jeito certo, ele não virava para o lado certo, não se ajoelhava do jeito certo, simplesmente dizia que Deus tinha um propósito maior no sofrimento dele. E no meio de tudo isso, o que nós percebemos é que não importa a dor, o sofrimento, sempre vai ter graça maior para a gente poder lidar com isso. Aonde nós passamos por uma luta, vai ter uma graça muito maior além de todas essas circunstâncias. Graça significa um favor imerecido. Muito obrigado, querido. Algo que a gente não merece, mas que Ele nos dá. E é isso que Paulo sentia. A sua fraqueza ia revelar o poder de Deus. Tem uma frase que diz que a extremidade do homem é a oportunidade de Deus. Quando ele não desestica ao máximo, ele mostra a sua grandeza. Só que você percebe a equação? Para você ser usado por Deus de verdade, você tem que ser esticado ao máximo. Mas ninguém quer ser esticado ao máximo. Fala: Deus, me usa aqui no conforto. Ele não usa. Porque faz parte do processo do sofrimento, desses momentos, de nós permitirmos que Ele trabalhe em nosso coração. Por isso, existem 3 oportunidades ou 3 possibilidades, pelo menos que eu vejo, da gente poder lidar com tudo isso, com o sofrimento. Em primeiro lugar, você culpar a Deus. E esse muitas vezes é a forma mais lógica de você lidar. Eu estou passando por um momento difícil, Deus é o culpado. Ele permitiu. Então, eu me afasto dele, porque Deus não é bom. O problema disso é que não resolve o meu problema. A situação disso é que não resolve o que eu estou vivendo. Eu continuo sofrendo. Culpar a Deus não resolve o seu sofrimento. A segunda possibilidade é você culpar a si mesmo. É você se martirizar e dizer: eu sei o que acontece. Esse sofrimento acontece porque há 10, 15 anos atrás eu tomei decisões ruins e hoje é um castigo de Deus sobre a minha vida, então eu sou culpado. Eu mereço isso. E sim, existem circunstâncias ou consequências de algumas coisas, mas em geral, não tem a ver o sofrimento com algo que nós fizemos no passado. Então, culpar a si mesmo não tira o sofrimento, não tira a dor, não resolve. O fim dele, o fim de culpar a si mesmo é você terminar com a sua própria vida, porque diz: se eu sou o problema, então eu acabo com o problema. E isso não tira o sofrimento. Por fim, o último passo, e talvez foi o que Paulo aderiu, é aceitar a dor. Você aprender a conviver com ela. Não como uma inimiga, mas como um instrumento. Como um instrumento que Deus usa para te afinar. Como um instrumento que Deus permite para que você se pareça mais com Ele. E se tirar isso, talvez você se afaste de Deus. Você se afaste dos outros. Você pense muito mais em si mesmo. Mas por você ter essas lutas, você pensa de uma forma diferente. Eu posso dizer, gente, a minha compaixão por pessoas que passam por câncer, por dificuldades, aumentou muito. Eu me importava, mas não como hoje. Chegar no hospital
orar por aquelas crianças, estar junto com elas, entrar nas salas, ver as situações, saber de cada pai, ver as mensagens, muda tudo. Muda a gente como pai, muda a gente como pessoa, muda tudo. Deus permitiu essa dor na nossa família? Permitiu. Mas Deus sabe o que faz. A verdade é que quando você olha na Bíblia, e esse é o último texto que eu queria compartilhar, Marcos 14, a partir do versículo 32, tem um momento na vida de Jesus, esse que Paulo seguia de uma forma tão clara, em que Jesus também pediu ao Pai, por 3 vezes que as coisas acontecessem. E Deus respondeu, não. Olha o que diz o versículo 32 de Marcos 14. Então foram para o lugar chamado Getsêmani. E Jesus disse aos seus discípulos, sentem aqui enquanto eu vou orar. Levou consigo Pedro, Tiago e João e começou a ficar aflito e angustiado. Ele lhes disse, a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se e orava para que, se possível, fosse afastada dele aquela hora e dizia, Abba, Pai, Pai, tudo é possível para ti. Afasta de mim esse cálice, contudo, não seja o que eu quero, mas sim o que queres. Jesus pergunta isso e pede isso 3 vezes a Deus. 3 vezes. No versículo 41, então, nós vemos, voltando pela 3ª vez, ele lhes disse, vocês ainda dormem e descansam? Basta. Chegou a hora, eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantem-se e vamos. Aí vem aquele que me trai. Sabe o que isso mostra? Jesus, a quem nós seguimos, Ele sabe o que é sofrimento. Não importa o que você está passando, Ele sabe. Porque a gente não tem um sumo sacerdote que não possa se compadecer dos nossos sofrimentos. Ele sabe. A dor que você sente, Ele sabe. Na cruz, Ele sentiu. Ele sabe exatamente cada uma das coisas que nós temos passado. Jó, com todo o sofrimento que ele passa, tem um momento que ele diz, tem por acaso tu, Deus, os olhos da carne para você sentir o que eu sinto? E quando Jesus chega à terra, Deus responde, sim. Eu sei o que você está sentindo, eu sei a sua luta, eu sei tudo o que você está passando. E no meio de tudo o que você está passando, eu passei por isso. E eu digo, o sofrimento tem propósito, porque o sofrimento me trouxe a cruz e trouxe a vida eterna para cada um de nós. Nós estamos aqui porque Cristo sofreu por nós. Porque por 3 vezes ele pediu ao Pai, e não era errado pedir ao Pai, mas Deus disse não. E por Deus dizer não, nós estamos aqui, vivos, para a eternidade pela frente. E no meio de tudo isso, talvez a minha 3ª pergunta é como você tem lidado com o sofrimento. Talvez você tenha culpado a Deus por muito tempo e você chegou machucado. Eu quero te dizer que isso não vai resolver teu sofrimento. Talvez você tenha culpado a si mesmo, você tenha se martirizado, tenha sofrido, isso não vai resolver seu sofrimento. E talvez você tenha hoje a oportunidade de trazer isso para aceitar a dor. Quando a gente começou a passar o tratamento da Elisa, o que acontece é que nós passamos 16 dias pela primeira vez. E pela graça de Deus, nós temos um plano de saúde que conseguiu cobrir isso e foi no tempo certo, porque ele entrou exatamente no tempo certo. Mas a verdade é que quando você vai no Moinhos de Vento, é milionário cada dia, uma coisa que eu jamais conseguiria pagar um dia só lá dentro. Então eu cheguei no check-out apavorado, pensando o que eles vão cobrar. E aí, quando eu cheguei no check-out, a moça me deu uma folhinha e estava escrito 55 mil reais. Eu falei, meu Deus, eu não tenho esse dinheiro nem perto, não tenho nem 5. O que eu vou fazer com isso? Mas ela disse, está tudo pago pelo plano. Eu falei, meu Deus, graças a Deus. E toda vez que a gente vai no hospital, eu só assino. O que eu quero dizer é que com Deus, não importa o tamanho da nossa dor, vai ter mais graça do que dor. Você quer ser profundamente agraciado? Se permita aceitar a profunda dor, porque vai ter mais graça. Quanto mais dor tiver, mais graça tem. E isso de forma alguma é algo que a gente precisa buscar a dor longe disso. Mas é aceitar que aonde tiver a dor vai ter muito mais graça. E eu posso dizer que o momento que nós temos vivido como família tem sido um momento tão especial, de ver tantas coisas que são incontáveis. Situações de enfermeiros que estavam lá e que hoje têm visitado a nossa igreja porque nós temos conversado. Situação de
pessoas, de médicos que nos desenganaram, em que em alguns momentos a gente pode dizer, não, você está enganado, porque tem um Deus maior do que isso. Deus não precisa fazer um milagre, mas Ele pode fazer, e eu creio que Ele pode. E quando está dentro do propósito dele, Ele faz. O primeiro diagnóstico para Elisa é que não tinha muitas respostas, a quimioterapia não ia resolver. E no meio das quimioterapias nós ficamos orando muito. E na primeira ecografia que nós vimos, então, depois de alguns ciclos de quimioterapia, o tumor tinha diminuído pela metade. E depois desse processo, a médica disse, eu acho que a gente não vai precisar tirar o rim dela, porque está se descolando dali. Eu falei, meu Deus, isso é um milagre. E depois, quando chegou na cirurgia, o nosso medo de como é que vai ser essa cirurgia, uma barriga aberta, tantas coisas, disse, não, vai ser por vídeo, laparoscopia. E a cirurgia foi tão rápida e tão leve, que eles conseguiram tirar o tumor, simplesmente com a câmerazinha da laparoscopia. E que a cada vez que nós fazemos hoje o tratamento, e nós fazemos a ecografia, nós vemos o diagnóstico deles dizendo 100% resolvido, não há nada ali dentro. O tratamento não terminou ainda. A gente ainda tem etapas pela frente. Mas tudo o que aconteceu até aqui só mostra que nós temos um Deus grande por trás de pais fracos como nós. Não tem nada que a gente possa fazer. Muitas vezes eu sentei do lado da minha filha e chorei. Não tinha nada que eu pudesse fazer. Mas tem um Deus forte por trás de tudo isso. E quando Deus começa a colocar a dor no lugar certo e a gente começa a aceitar a dor, a gente permite que Ele trabalhe. E tem sido um tempo especial em casa. Tem sido um tempo especial meu com a minha esposa, em que Deus tem transformado coisas no nosso íntimo. Meu relacionamento com ela tem sido transformado. O nosso relacionamento com as nossas filhas. A nossa igreja tem sido transformada. As situações ao redor têm sido transformadas. Então, talvez o que eu queria concluir nisso é com uma outra explicação. Talvez a pergunta que a gente deveria fazer não é Deus é bom se. Mas talvez a pergunta que nós poderíamos fazer é, Deus é bom por quê? Porque a Bíblia não diz em momento nenhum uma dúvida sobre a bondade de Deus. Em todos os momentos ela afirma, Deus é bom. E agora eu preciso entender o porquê Ele é bom, mesmo em meio a sofrimento. Quando eu trocar essa frase, eu paro de colocar Deus contra a parede. E eu entendo que o melhor que Ele poderia me dar, Ele já me deu. O maior problema das nossas vidas foi resolvido na cruz. Agora a gente só lida com secundários, terciários e o resto. O maior problema foi resolvido. Não tem maior do que isso. Então, talvez o meu convite para você hoje é que você possa aprender a aceitar a dor de Deus. Aceitar não como algo leve, mas algo importante, que vai te transformar nesse processo. Fecha os teus olhos nesse momento, eu quero orar junto com você, então. Talvez você está passando por momentos difíceis na vida. Momentos de sofrimento, momentos que você não tem controle, você estava até aqui pensando, o que eu vou fazer com isso? E talvez hoje Deus quer colocar isso no lugar certo. Coloca isso diante de Deus. Tem um tempo de oração de colocar diante dEle. Dizendo, Deus, coloca o sofrimento no lugar certo do meu coração, porque eu quero ouvir a Tua voz. Querido Deus, nós percebemos no nosso dia a dia que nós somos pessoas fracas. Não porque nós não temos habilidades, porque não fazemos coisas, mas porque nós não temos controle nenhum sobre a nossa vida. A gente não controla se o nosso coração vai estar batendo amanhã ou depois. A gente não controla a saúde da nossa família. A gente não controla nem as nossas finanças. A gente não controla se vai estar empregado amanhã ou não. A gente não tem controle de nada. Está tudo nas Tuas mãos. E Pai, no meio de tudo isso, eu sei que tantas pessoas aqui passam, como eu passo, por sofrimentos. E que os sofrimentos, eles são difíceis porque eles nos humilham. E nos colocam em circunstâncias que a gente não quer ficar. Mas Deus, por mais difícil que seja, obrigado porque os sofrimentos nos colocam no nosso lugar devido. Obrigado porque o sofrimento nos conecta com Jesus. Porque esse Cristo que sofreu, à medida que nós sofremos, nós nos aproximamos dele e entendemos um pouquinho do que ele viveu por nós. Pai, a cruz é o ápice do sofrimento, em que cada sofrimento nosso só revela uma partezinha dela. Obrigado porque o preço foi pago. Obrigado porque o Senhor disse não para Jesus, para que Ele pudesse pagar o preço por nós. Obrigado porque às vezes o Senhor diz não para a gente, para que o Teu propósito maior se cumpra na nossa vida.
Nos ajuda, Pai, a aceitar a dor. Não como algo leve, algo fácil, mas como algo necessário, para que a gente possa crescer contigo. Obrigado porque o Senhor é bom. E porque o Senhor é bom, a gente quer continuar caminhando. Não como uma dúvida, não como um questionamento, mas com uma certeza e uma convicção. O Senhor é bom. Em todas as circunstâncias, o Senhor continua sendo bom. Obrigado pelo teu amor, porque a tua palavra fala e a gente pode ouvir ela a cada dia. Em nome de Jesus. Amém, Pai.